Se você é aquela pessoa que não sabe o que postar no Instagram, sempre fica na dúvida na hora de postar, não sabe se planejar e acaba fazendo um monte de posts aleatórios que não se conectam entre si e que a sua audiência com certeza fica totalmente perdida sobre o que você fala na internet, esse vídeo é especialmente feito pra você. Então já pega sua água, seu café, seu chá, o que você quiser aí e bora falar sobre como fazer o seu calendário de postagens de 30 dias para o Instagram, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito na sua produção de conteúdo. Eu sou Isabelle Paim, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Aqui a gente fala sobre marketing digital, produção de conteúdo e desenvolvimento pessoal e profissional. Então, se você ainda não é inscrito, mas gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui que eu tenho certeza que você vai amar tudo que a gente fala aqui. Olha, gente, sendo bem sincera, eu também já fui essa pessoa que simplesmente postava qualquer coisa só por postar, não tinha um planejamento estratégico e acabava confundindo a minha audiência completamente sobre o que eu, de fato, falava na internet. Quando você faz isso, pode ter certeza que a sua audiência, ela não vai confiar em você, não vai te ver como autoridade, consequentemente, não vai comprar nenhum produto que você oferecer na internet. E tendo um calendário de postagens, principalmente um de 30 dias com várias ideias já organizadas por dia, certinho, o que você tem que fazer, você vai ter muito mais clareza e vai ter muito menos ansiedade na hora de postar, que é o que mais acontece na produção de conteúdo. E quando você não sabe o que postar, você acaba travando. E isso prejudica completamente a sua constância e a sua produção de conteúdo no modo geral, porque as pessoas, elas vão te ver menos na internet, vão lembrar menos de você, não vão entender direito sobre o que você fala e não vão comprar de você, que é o que a gente quer fazer, né? A gente quer fazer dinheiro com a internet. Então é muito importante que o seu calendário, ele tenha uma estratégia muito específica, muito certa, para que as pessoas que te acompanhem, elas consigam entender exatamente a dor que você soluciona para elas. Com base nisso, tenham um desejo em comprar todos os seus produtos, seja serviço, infoproduto ou qualquer outra coisa que você esteja vendendo. Antes da gente falar sobre o calendário em si, de postagens, como você vai fazer, nós temos que falar coisas importantes que você precisa entender sobre para quem você está falando na internet. Posso fazer um vídeo bem específico depois para cada ponto desse que eu for falar agora. Se vocês tiverem vontade que eu fale sobre isso de uma forma mais profunda, comenta aqui já embaixo para eu realmente trazer esses vídeos. Mas eu quero que você entenda de uma forma geral o que você precisa saber para construir bem o seu calendário estratégico. O primeiro ponto é que você precisa saber o seu público-alvo. Não adianta você falar para qualquer pessoa, falar para todo mundo, sendo que cada pessoa, ela tem gostos diferentes, ela tem comportamentos diferentes e pensa sobre o mundo de forma diferente. Abordar todo esse público, isso vai fazer com que você não consiga agradar todo esse público e as pessoas não vão gerar identificação suficiente para querer comprar de você. Então você precisa definir exatamente para quem você vai falar. E quanto mais nichado, melhor torna a sua produção de conteúdo, que você vai conseguir falar exatamente da forma que aquela pessoa precisa ouvir para que ela entenda que você é a melhor opção na hora de ela adquirir um produto ou de um serviço. Outra coisa que você tem que ter bem definido também é a promessa do seu perfil. Então, o que você resolve para esse seu público, para essa sua audiência? Eu ensino pessoas a fazerem dinheiro na internet mesmo com poucos seguidores. Então, essa é a minha promessa. Esse é o meu ponto B. Qual é o ponto A que a pessoa vai estar e onde ela vai chegar, que é o ponto B? Que é exatamente por meio da sua promessa que você vai fazer essa pessoa sair de um estado para chegar em outro estado. Então, por exemplo, se essa pessoa, ela é uma pessoa insegura, é uma pessoa que tem vergonha, é uma pessoa que nunca produziu conteúdo na internet, ela tem muita dificuldade em criar conteúdo, não sabe editar, não sabe gravar, não sabe fazer roteiro, ela tem poucos seguidores, ela não consegue crescer a conta do Instagram dela, para o ponto B, que é uma pessoa que ela perdeu a vergonha, ela sabe produzir conteúdo, ela já tem uma quantidade de seguidores que consegue fazer dinheiro na internet, ela realmente tem uma confiança maior, então assim, ela vive da internet. Esse é o ponto B, entendeu? Então você tem que entender bem exatamente qual é o ponto A, onde seu público-alvo está, para que consiga, por meio da sua promessa, levar essa pessoa no ponto B. Então você tem que ter todas essas coisas bem definidas para você montar um calendário de conteúdo estratégico. Se vocês quiserem que eu mostre como eu faço isso, eu faço um vídeo para vocês bem específico, mostrando tudo detalhadamente, tá? O vídeo de hoje é sobre o calendário. Se você já sabe para quem você está falando, se você já tem noção do nicho que você está atuando, o calendário de conteúdo vai ficar muito mais fácil. E caso você ainda não tenha tudo isso definido, não tem problema. Você pode sim criar o calendário de conteúdo, mesmo sem essas informações, e você vai ajustando ao longo do tempo aí, da trajetória que você for fazendo e criando conteúdo. Então assim, não tenho Belly, então eu não posso fazer? Não, você pode fazer. Mas é muito importante que você vá alinhando isso também, para que você não fique perdido e não fique falando sobre coisas aleatórias no seu perfil. Então, antes de pensar no post, no geral, você precisa pensar nas pessoas que vão consumir aquilo ali. Se aquilo ali tem a cara delas, se isso atrai elas, se elas precisam dessa informação para chegar
chegar no ponto B, que é exatamente o estado que elas querem estar, seja financeiramente, seja intelectualmente, seja até geograficamente. Então, assim, tem que ter uma noção muito grande de para quem você vai produzir esse conteúdo, para produzir também esse calendário. E daí agora eu vou mostrar para vocês o meu calendário de postagens, como eu faço ele passo a passo. Eu utilizo o Notion para me organizar, eu vou mostrar para vocês aqui, a gente vai entrar no meu computador, vai ver tudo. E com isso, eu espero que você consiga fazer o seu próprio calendário aí na sua casa. Então, gente, para você criar esse calendário, você só vai precisar de duas coisas. Primeiro, calendário. Pode ser manual, pode ser no Notion, que nem eu tenho aqui, pode ser no fazer uma planilha no Excel. O que você achar melhor para se organizar. Eu uso aqui o Notion, não sou muito fã do Notion, sendo bem sincera, mas eu utilizo ele aqui de uma forma bem básica. E a segunda coisa que você precisa é o ChatGPT, gente. Então, assim, ó, você não precisa pagar ele, tá? Tranquilo, mas você vai precisar dele. Pode ser também outra IA, mas eu utilizo muito o ChatGPT, então eu vou usar ele aqui pra mostrar pra vocês. E aí a gente vai utilizar um prompt que eu vou deixar aqui na descrição também, pra vocês não se perderem, tá? Então, eu não organizo por tema, eu organizo por função. E essa aqui seria basicamente a minha linha editorial. São 6 tipos de posts que eu acredito que tenha que ter na sua produção de conteúdo. Não necessariamente você precisa postar todo dia, tá? Isso aqui é bem interessante até, inclusive, que eu posso fazer um vídeo só explicando quantos posts você deveria fazer por semana. Mas assim, é que eu aqui quero produzir conteúdo todos os dias por um mês, nesse mês de fevereiro. Então eu tô utilizando todos esses tipos de post por semana. O ideal é que você tenha, pelo menos no mês, todos esses tipos de post. Então vamos supor que se você tem 3 posts por semana, faz 3 funções uma semana, e aí depois faz 3 funções em outra semana, vai intercalando. Mas o ideal realmente é que você tenha todas essas funções ao longo do mês, para que você passe por todas as emoções trabalhadas. E agora eu vou explicar um pouquinho sobre cada função aqui. A primeira que a gente tem é a pertencimento. A pertencimento é basicamente para você atrair o seu público-alvo. Então essas pessoas que entrarem no seu perfil, elas vão se reconhecer naquele conteúdo, e aí elas vão querer te seguir porque elas pensam, nossa, essa pessoa sabe descrever exatamente a fase que eu tô, exatamente onde eu estou, o que eu estou fazendo, e as pessoas também se sentem aliviadas, elas se identificam. Então, é muito importante para você realmente atrair esse público para o seu perfil. A segunda função é o posicionamento. Esse aqui é um tipo de post muito importante, porque é onde você vai expressar as suas opiniões, a forma que você vê o mundo e quebrar também crenças limitantes das pessoas. Então, assim, é muito legal porque você vai realmente poder botar o que você pensa na sua produção de conteúdo. E é isso que faz as pessoas se conectarem com você de uma forma muito grande. Porque esse tipo de post faz elas questionarem a forma que elas veem o mundo. Eu vou dar exemplos aqui depois no meu calendário, tá? Já, ó, spoiler aqui de como é que tá. Fiquem bem sossegados. Terceiro tipo de post é a autoridade. Esse post é justamente inspirar confiança, passar credibilidade e fazer com que as pessoas elas veem você como realmente alguém que entende o assunto. É uma questão também de ativar o gatilho da prova social, porque a pessoa ela vai ver que você entende sobre aquilo, ela vai confiar mais em você e, consequentemente, ela vai tender mais a adquirir o seu produto, o seu serviço, quando você tiver um. O quarto tipo de post, ele é de conexão. Ele é mais para você humanizar o seu perfil, trazer aquela questão de proximidade e empatia. Então, você vai realmente falar sobre um problema seu, uma dificuldade, falar sobre algo que você tem vivido, que você tem praticado, para que essas pessoas elas realmente pensem, nossa, essa pessoa é gente como eu. Não é alguém super inalcançável, que é muito diferente de mim, entendeu? É realmente para que essa pessoa ela se sinta próxima de você. E a gente tem o quinto tipo de conteúdo, que é desejo, que é justamente para essa pessoa ficar estimulada, ela querer aquilo que você vive, ela querer aquilo que você vende. Então ela vai se sentir inspirada, ela vai visualizar o futuro, sabe? Ela vai conseguir entender, putz, é lá que eu vou chegar se eu seguir ela, se eu comprar o produto e o serviço dela. E o sexto tipo de post é a venda, que é mais focado em conversão, né? Que a pessoa realmente consiga entender que você tem um produto que soluciona aquilo. E ela cria aquela sensação de urgência, de meu Deus, eu preciso desse produto, desse serviço, porque sem isso eu não vou conseguir chegar onde eu quero chegar. E aí o que acontece? Se você não tem um produto ainda, você não precisa trabalhar ainda com a venda, né? Você pode trabalhar com desejo ali, mas você não precisa necessariamente estar vendendo o produto porque você não tem esse produto. Que é o meu caso. Eu não tenho
tenho ainda nenhum infoproduto pronto, então eu não estou vendendo nada. Logo, eu não preciso utilizar esse tipo de post de venda. Mas assim, a partir do mês que vem, em março, eu já quero ter meu produto pronto, então já vou começar a fazer esses posts de venda. E também, se você quiser acompanhar o meu perfil, eu comecei a postar hoje. Meu primeiro Reels é It's Belly Pain, já me segue lá. E vamos começar a postar rotina, muito conteúdo lá mesmo, tá? Tudo que a gente fala aqui no YouTube, nós vamos estar falando diariamente lá no perfil. E aí, como é que eu organizei a minha semana? Como eu vou fazer 7 posts por semana, eu decidi fazer o seguinte. São 7 dias de conteúdo, então são 7 emoções trabalhadas aqui, 7 funções de posts aqui. Então, eu organizei a minha semana assim, tá? Segunda é pertencimento, terça posicionamento, quarta autoridade, quinta, sexta, sábado e domingo. Vocês vão perceber que tá assim a organização. Mas vocês podem organizar de outras formas, conforme a quantidade de postagens que vocês querem fazer no seu perfil. Aí, o que você vai fazer? Como que você vai montar o seu calendário? Porque até agora eu só expliquei os tipos de posts que você tem que ter no seu calendário. Como de fato montar esse calendário? É o que a gente vai descobrir agora. Primeira coisa, você vai começar a separar muitas ideias de conteúdo. Realmente, você vai colocar tudo que você quer falar no seu Instagram e que você vê que o seu público-alvo e as suas personas se identifiquem e os problemas que elas têm. Então a gente vai começar a criar as ideias de conteúdo. Você vai fazer uma lista, gente, com todas as ideias que você tiver. Então como é que você vai coletar essas possíveis ideias? Você vai conversar com possíveis clientes, amigos seus que poderiam ser possíveis clientes. Então, tipo assim, como eu falo de marketing digital, tenho vários amigos que gostariam de criar conteúdo na internet. Então você vai conversar com essas pessoas, vai perguntar quais são as maiores dificuldades dela na produção de conteúdo, no meu caso, né? Quais são os maiores problemas que elas têm no dia a dia em relação àquilo. Então é muito importante você conversar com essas pessoas para você ter essas ideias. Outra coisa que você pode fazer é olhar a sua concorrência. Sim, se você ainda não tem seguidores e não consegue perguntar para essas pessoas diretamente, colocar uma caixinha de perguntas ali no Instagram, perguntando quais são as dificuldades delas, o que elas gostariam de ver no seu perfil, você pode olhar a concorrência. Então você vai entrar no perfil dessas outras pessoas, tanto no YouTube quanto no Instagram, e vai começar a olhar os comentários, o que as pessoas perguntam, quais são as maiores dificuldades dessas pessoas. Porque assim você consegue ter um norte do que as pessoas precisam, quais são as dores delas, para daí conseguir responder com o seu conteúdo. Então, com isso, com todas essas formas que você pode tirar conteúdo, você vai escrever basicamente todas essas ideias. E não é assim, ó, uma frase que tenha que ser com copy bom, uma frase que ela tenha gatilho, que ela chame atenção e que gere retenção de conteúdo. Não. Você literalmente vai escrever a ideia. Por exemplo, se eu fosse começar a criar conteúdo do zero, é isso que eu faria. Básico, bem feito na internet funciona. Se você não faz o básico, como que é ganhar dinheiro? Eu coloco ali o tema para que eu consiga saber qual é o conteúdo, o que eu vou falar, para que depois eu desenvolva o roteiro. Então não precisa ser já algo muito específico, algo muito bonito, algo que chame atenção, sabe? Porque realmente são só as ideias. E aí, depois disso, você vai copiar o prompt. É esse prompt aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Então você copia o prompt e vai colocar no chat GPT. Aí você vai mandar pro chat GPT e ele vai te responder. Ó, vou apenas classificar e organizar exatamente no formato que você pediu. Então aqui já vai ter todas as ideias, ele vai ler todas as ideias e vai classificar de uma a uma nos 6 tipos de conteúdo abaixo, que é o que a gente falou, né, que eu mostrei aqui pra vocês na linha editorial. E aí ele vai classificar. E aí você vai pegar todas essas ideias aqui que você teve, que são muitas, né? Quanto mais ideias, melhor. E vai pedir para ele classificar. E ele vai começar a colocar. Ó, ele já tá fazendo aqui, ó. Posicionamento. Mandou todas as ideias que tem a ver com posicionamento. Autoridade. Todas as ideias de autoridade. Pertencimento. Conexão. Desejo e venda. Quando você organizar essas ideias e ver o que tá faltando, por exemplo, ó, aqui ficou poucas ideias de pertencimento. Achei que é muito pouco. O que eu vou fazer? Vou falar agora que assim, ó, achei que realmente tenho poucas ideias de conteúdo de pertencimento. Me dê novas ideias. Você pode até pegar aqui, ó, tirar um print dessa minha linha editorial aqui, ó, e colocar aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, e o chat ele vai me dar outras ideias. E ele vai dar várias ideias, gente. Você pode usar para todo o tipo de conteúdo. E aí, claro que você vai ter que filtrar, né, gente? Isso aqui são ideias, apenas ideias. Você tem que realmente conseguir dissertar sobre esse assunto. Mas são ideias muito válidas que realmente tem a ver com o seu conteúdo. Por exemplo, quem aqui também já regravou o mesmo vídeo 15 vezes?
isso gera muito pertencimento, porque eu sou esse tipo de pessoa. Eu já gravei muitos vídeos, já apaguei eles várias vezes por não achar que eles estão bons o suficiente. Então é importante que você entenda que isso aqui é uma dor, sim, do seu público e que você pode usar como conteúdo no seu perfil. Agora nós vamos para essa parte importante. Como eu comecei, né, com pertencimento, posicionamento, autoridade, conexão, desejo, posicionamento de novo e autoridade, o que eu fiz? Eu meio que tento montar uma história na minha cabeça. Então, a pessoa que tá começando o mês ali com os meus conteúdos, ela tem que entender onde eu quero chegar. Lembra que eu falei do ponto A e o ponto B? Então, basicamente, no final do mês, a pessoa tem que entender como que ela pode gerar desejo na audiência dela e começar a converter pessoas em clientes. Todos os vídeos, eles têm que estar relacionados a isso. E aí, eu começo a montar, tipo, uma historinha. Primeira coisa, pertencimento. Aqui eu coloquei, né? Larguei tudo aos 26 anos. É um vídeo que eu vou postar hoje, inclusive, mostrando como eu decidi largar tudo, a engenharia, 7 anos de engenharia, para começar a viver do digital. E o que a pessoa vai encontrar no perfil, porque eu tô começando agora o meu perfil. Então eu quero contar uma historinha, quero que essa pessoa ela chegue ali e fale, nossa, que interessante, então é isso que eu vou ver no perfil dela, é isso que ela fala, sobre isso que ela entende. Então essa foi a minha ideia para esse primeiro post. Aí já pro segundo dia, que é sobre posicionamento, eu vou trazer um conteúdo que fique legal em relação a uma opinião que eu tenho já muito forte no Instagram e que vai chamar a atenção dessas pessoas. E aí, você tem que pensar que é beabá, gente. Na hora de ter as ideias do seu conteúdo, são realmente coisas muito óbvias, muitas vezes. Porque as pessoas que seguem você, elas normalmente não sabem nem o básico do básico, sabe? Elas não sabem nada. Então, quanto mais você chegar no óbvio, que é óbvio pra você, mas que pra essa pessoa não é, mais ela vai sentir que você tá ajudando ela. Então, por exemplo, pra mim é óbvio criar um calendário de postagem no Instagram, mas para as pessoas que nunca fizeram isso, não é. Pra mim é óbvio que eu devo expressar minhas opiniões na internet, mas pra muitas pessoas não é. Tem medo, acham que falando o que elas pensam, elas não vão afastar as pessoas delas. O que pode parecer óbvio pra mim não necessariamente é óbvio pra essas pessoas. Então, na hora de criar realmente essas ideias, esses conteúdos, você tem que pensar nisso, que tem que explicar o beabá, tem que explicar o básico. Então, aqui, ó, o que é gerar valor para seu cliente? Porque muita gente fala na internet, você precisa gerar valor no seu conteúdo. O que é isso, gente? O que é gerar valor? Então vocês percebem que vai criando uma história que eu mostro quem eu sou, depois eu venho e expresso uma opinião. Aí depois eu pego e explico pra pessoa o que é isso aí que tanto falam na internet. Daí depois eu vou fazer um post de conexão. Eu vou mostrar como é que era eu em 2017. Eu vou mostrar um vídeo, que eu já mostrei aqui no canal, de como eu falava na internet antes e como eu mudei. Eu venho pra posicionamento de novo. Dou mais opinião, que é muito importante. Opinião, cara, é o que mais faz as pessoas realmente te verem como um influenciador. E aí é assim que você vai montando, meio que um mapa. Se você perceber todos os conteúdos que eu gravo aqui, a pessoa ela vai chegar mais perto de ser uma pessoa que produz conteúdo com constância na internet e consegue fazer dinheiro na internet. Então, esse o meu objetivo com os meus posts. Você consegue fazer isso por meio do organizador de ideias. Só que, gente, não posta aleatoriamente. Realmente não poste. Tente contar uma história ao longo da semana para que as pessoas elas sempre saiam de um ponto A e cheguem ao ponto B com seu conteúdo. Todo conteúdo tem que fazer isso. Tipo, todo conteúdo. Acho que vocês já conseguem ter uma ideia muito boa de como que eu faço. Aqui tem conteúdo para YouTube também, né? Mas eu gosto de separar. Tem, eu já tentei ser um personagem na internet e não deu nada certo. Os 3 erros que me fizeram perder dinheiro no digital. Pare de ser informante, seja um influenciador, que é o que eu falo de posicionamento. O medo de flopar é uma questão de pertencimento. Aqui, de autoridade. Destaques que você precisa ter no seu perfil se você quer vender. Então, assim, cada conteúdo, eles vão fazer a pessoa sair do ponto A e chegar no ponto B. E você precisa saber fazer isso. E assim, com o meu prompt, eu tenho certeza que vocês vão conseguir já ter muitas ideias de conteúdo, começar a organizar o seu calendário de postagens. E assim, se é o seu primeiro calendário de postagens, você pode perceber que muitas vezes você vai ter que mudar o conteúdo de lugar. Então não tem problema. Porque assim, esse aqui é uma ordem que eu tenho, mas não necessariamente eu preciso seguir essa ordem. Então, eu posso não querer vir aqui e postar esse vídeo sobre como eu era em 2017. Eu posso simplesmente mudar, colocar aqui pro dia 13 e trazer esse pra cá. Não tem problema você fazer isso, tá? Não precisa realmente seguir fielmente o que você colocou, mas quanto mais você seguir, melhor, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, que vamos ter muito mais vídeos sobre isso ainda. Então nos vemos até o próximo vídeo. Beijinhos, tchau!